Queridos, a paz do Senhor. Eu gostaria de chamar a sua atenção para a poderosa palavra de Deus. No livro de Salmos, no número 18, no versículo 2, nós temos a seguinte afirmação: O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Eu gostaria de chamar a sua atenção para esta palavra, rochedo, a palavra rocha. E esta será a temática para a nossa meditação neste momento. Neste momento onde as pessoas encontram-se sem apoio nenhum. E estudando a poderosa palavra de Deus, nós podemos descobrir que o salmista, ele se refere a Deus como rocha, algo firme e inabalável. E eu trouxe para você ler na palavra de Deus 3 características desse Deus como rocha, porque ele é considerado 3 características que nunca mudam. E a primeira nós podemos encontrar em Isaías, no capítulo 8, no versículo 12 e no versículo 13. Que nós vemos uma qualidade de Deus que é a sua santidade. Algo que vem nos apoiar, algo que vem nos trazer esperança, precisa ser algo forte e perfeito. Então nós temos a palavra de Deus que diz assim, em Isaías capítulo 8, no final do versículo 12: E não temais o seu temor, nem tampouco vos assombreis. Isso se refere a temor referente aos homens, à humanidade. Mas no versículo 13 diz: Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor. Então, no lugar de termos temor a homens, que nós tenhamos temor à santidade de Deus. E seja Ele o vosso assombro. O temor à santidade de Deus faz com que percebamos que Ele está em outro nível, em outro patamar. Em quem você tem confiado? Você tem confiado em homem? E quando eu falo de homem, eu não falo de homem com nomes referente a autoridades. Não, eu falo em si mesmo. Você tem confiado em si mesmo? Você tem confiado nas suas próprias forças, no seu próprio conhecimento? É aí que está o grande erro de nós nos confiarmos em nós mesmos. E eu te convido a você confiar numa rocha que é santa, que é perfeita, que é inabalável. E Ele convida para que nós nos aproximamos dEle e diz: sede santo porque eu sou santo. Quando nós passamos a confiar nessa rocha, o Senhor vem e, como diz o salmista, e se apresenta como nosso refúgio e fortaleza. A segunda qualidade que nós encontramos na palavra de Deus é a sua justiça. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Timóteos, no capítulo 2, no versículo 13, nós vemos o padrão da justiça de Deus. É maravilhoso perceber que o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus que não tem começo, que não tem fim, ele tem padrões diferentes dos nossos. A nossa justiça, padrão humano, ela é frágil, ela muda, ela se altera. Apesar das leis dos homens estarem aí procurando brechas para se defender, só existe algo imutável, que é a justiça de Deus. E por que eu digo isso? Porque a própria Bíblia nos ampara, porque a própria Bíblia nos aponta o padrão da justiça de Deus. E aqui está, no segundo livro de Timóteo, no capítulo 2, melhor dizendo, a carta a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 3. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se
a si mesmo. O padrão da justiça de Deus é Ele mesmo, porque Ele é perfeito. E coisa maravilhosa é termos uma rocha, é termos um amparo que é perfeito, que não falha, que não muda. E a terceira qualidade que eu trago para você se apoiar em Deus é a sua bondade. A bondade de Deus, ela é algo que nos mostra que Ele está disposto a ser generoso em qualquer situação. Como diz aqui, mesmo sendo infiéis, Ele permanece fiel. Então a bondade de Deus está interligada com a justiça de Deus, que está interligada com a santidade de Deus. Essas qualidades de Deus imutáveis, elas nos dão força no momento de desespero. Você está passando por um momento de perda, por um momento de aflição. Eu gostaria de, aleluia, de levar esta palavra para a sua alma, para que tire esta angústia que há aí no seu peito e você acredite nesta palavra de Deus que está disposto a derramar a sua bondade sobre você. E o que é que nos diz em Salmo, no versículo 31, como embasamento desta bondade? No Salmo 31, no versículo 19, nos diz assim: ó, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem e que tu mostraste àqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Você tem temido ao Senhor? Você está na presença dEle? Então esteja na presença dEle com confiança que a bondade dEle está estendida sobre você, para que você diga como o salmista Davi: ó, quão grande é a bondade de Deus. E isso independe da situação com coronavírus ou sem coronavírus. Por que isso, irmã Rosinha? Porque essas três qualidades da rocha que é justa, elas nos apontam para um Deus soberano, o Deus a qual servimos, mediante a palavra de Deus, mediante a Bíblia Sagrada, nos aponta um Deus soberano, superior. Ele está acima de todas as coisas. Ele tem o controle de tudo. Ele tem o controle da vida, Ele tem o controle da morte. E até Satanás serve a Deus. E eu quero dizer para você que nesse tempo de pandemia, neste tempo onde a morte assola a humanidade, eu trago para você esta palavra que nos diz que o Senhor é a nossa rocha. Então eu quero dizer para você: continue firme com esta fé em algo, não em algo que vai lhe fazer tropeçar, fraquejar, tirar a sua paz, mas continue com a sua fé em Deus, na palavra dele que está aqui posta, sendo pregada para você. Onde quer que você esteja, onde quer que você esteja ouvindo a poderosa palavra de Deus, ela pode trazer uma fé sobrenatural, porque a fé vem pelo ouvir, mas não é ouvir qualquer coisa, não é ouvir qualquer mensagem. A fé ela é produzida unicamente, exclusivamente pela palavra de Deus. Então, eu gostaria de mostrar para você o que está escrito em Isaías, no capítulo 46, no versículo 9 e no versículo 10. Para a conclusão desta meditação, quero fazer você lembrar o que o Senhor Deus é, o que o Senhor Deus diz para você. Versículo 9 de Isaías, número 46.
Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, e não há outro semelhante a mim, o que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho está firme e farei toda a minha vontade. Repetindo, e farei toda a minha vontade. Que a vontade de Deus seja feita na minha vida, na tua vida. Não parte dela. Não escolha que Deus faça a sua vontade. Diga para Ele, porque você tem confiado nele que é sua rocha. Diga, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu gostaria de orar por você que recebeu esta palavra em seu coração. Eu gostaria para que você viesse sair do fundo do poço, do fundo da rede e de qualquer situação. Eu quero ministrar sobre a tua vida esta oração em nome de Jesus. Querido Deus, quero te apresentar, Senhor, todos os ouvintes deste programa, neste momento, que possa, Senhor, serem abençoados através da poderosa palavra de Deus. Nós confiamos no Deus que é nossa rocha e vem agora se apresentar como um refúgio para os desamparados, para os desesperados, Senhor. Aqueles que estão passando por perdas, estão em momentos de doença, que eles sejam restaurados pelo poder da tua presença. Em nome de Jesus ministramos isso e acreditamos em nome de Jesus. Amém. Que haja testemunho. Você pode procurar este programa para dizer que você foi curado, para dizer que a sua fé foi acrescida. Seja abençoado em nome de Jesus. Fique com Deus.